A verdadeira felicidade não está somente em saber, mas ela se torna totalmente completa e satisfatória quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Assim nos ensinou o Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Amado irmão, amada irmã, cada vez mais cresce no meio cristão aqueles que se dizem cristãos não praticantes. Pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus, mas na verdade não estão bem praticando. Elas conhecem as verdades da palavra do Senhor, conhecem um pouco de Bíblia, mas pouco aplicam ou nada aplicam em sua vida. Na verdade, isso é uma grande contradição, porque um cristão genuíno, ele pratica a palavra de Deus, porque ele é servo de Jesus Cristo, ele é um seguidor de Jesus, e Jesus ordenou aos seus seguidores que colocassem em prática os seus ensinamentos. Então, para nossa reflexão de hoje, nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 13, verso 12 até o verso 17, que diz: Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se praticarem. Muito bem, aqui nós aprendemos pelo menos 3 verdades com esses ensinamentos do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus ensinava pelo exemplo. Veja o verso 14. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Frequentemente nós percebemos na Bíblia o Senhor Jesus ensinando não só através de palavras, mas também através de atitudes. Assim era o ensino do Senhor Jesus e assim também deve ser a nossa conduta. Em segundo lugar, o Senhor Jesus serviu e nos deixa a ordenança de que nós também devemos servir uns aos outros, ou seja, assim como ele ensinou e praticou aquilo que ensinava, nós também frequentemente devemos colocar em prática aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós dizemos crer, ou seja, a vida do cristão deve ser uma vida prática. Nós devemos sempre estar manifestando os bons frutos de obediência à palavra de Deus. Em terceiro lugar, a verdadeira felicidade não está somente em conhecer a palavra de Deus, a vontade do Senhor, mas também em praticar a palavra de Deus, praticar aquilo que nós aprendemos. De fato, o ensino da palavra de Deus, ele se torna satisfatório e nos causa grande felicidade quando nós conseguimos aplicar de tal forma que o nome de Deus seja exaltado. Todo o ensino de Deus deve resultar no louvor do Senhor, ou seja, deve passar pela prática da nossa vida. Quando nós praticamos, nós somos verdadeiramente felizes. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse isso aos discípulos: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se praticarem, ou seja, os discípulos seriam verdadeiramente felizes, não só por saberem, mas quando colocassem em prática aquilo que Jesus estava ensinando. E já que hoje nós estamos falando da prática da palavra de Deus, eu quero trazer aqui pelo menos 3 aplicações práticas ou 3 perguntas para você fazer a sua reflexão no devocional de hoje. Em primeiro lugar, com o excesso de informações que nós recebemos hoje devido à internet, onde tudo parece um pouco mais fácil, basta você digitar pregação e aparece talvez 20 mil, 30 mil opções de pregações e ensinos para você assistir. Amado irmão, amada irmã, eu te alerto que nós precisamos de um filtro sobre os ensinos que chegam até nós. Certamente o ensino mais seguro que você pode ter é na sua comunidade de fé, na sua igreja local, na escola bíblica dominical. Participe dos estudos da palavra de Deus, procure o seu pastor, procure pessoas que estão próximas de você e que são boas referências na fé, pessoas maduras na fé. Filtre também quem você acompanha na internet, procure acompanhar
acompanhar pelo menos aquelas pessoas que você tem condição de saber um pouco mais sobre elas, o que de fato elas creem, o que de fato elas confessam, se elas de fato colocam em prática aquilo que elas estão ensinando e falando. Talvez valha a pena você fazer uma limpeza e colocar um grande filtro sobre quem você tem acompanhado na internet. Reduza um pouco a quantidade de pessoas que você acompanha e que tem influenciado a sua caminhada. Em segundo lugar, o que você ouviu na última pregação do domingo? Você ouviu uma pregação no último domingo, você fez os devocionais até agora e Deus certamente falou ao seu coração. Mas dentro daquilo que Deus falou ao seu coração, o que você já tem colocado em prática? Como você tem refletido a respeito daquilo que você ouviu e aprendeu da palavra de Deus? Quanto daquilo que você já aprendeu na sua caminhada agora, você tem de fato colocado em prática? Tem feito diferença? Amado irmão, amada irmã, o Senhor não nos chamou para nós sermos emocionados, ficarmos somente emocionados, chorarmos na sua presença, mas sim para nós aprendermos e colocarmos em prática o ensino da sua palavra. Há muitas pessoas que comparecem aos templos e ficam emocionadas, e quando passa o dia, logo elas se esquecem de tudo aquilo que foi ensinado. Não passou de uma emoção, porque não colocaram em prática nada daquilo que ouviram, nada daquilo que aprenderam. Nós precisamos continuamente colocar em prática aquilo que nós aprendemos. No devocional de ontem você aprendeu algo, na pregação de domingo você aprendeu algo. O que você já colocou em prática? Você já refletiu sobre isso? Em terceiro lugar, o que você tem aprendido de Deus até agora na sua caminhada cristã tem feito diferença na sua vida? Tem sido visto no seu comportamento, pelas pessoas ao seu redor? Você tem dado um bom testemunho? Qual diferença você já tem feito até agora dentro da sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua igreja? Você agora é uma pessoa mais colaborativa? Você tem buscado servir aos irmãos e irmãs na fé? Você tem se empenhado de fato para praticar a palavra de Deus, ou você permanece estagnado, somente recebendo o ensino, somente aprendendo, mas nunca colocando em prática? Amado irmão, amada irmã, eu alerto novamente: o genuíno cristão, ele coloca em prática os ensinos do Senhor, porque sabe que a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança está em colocar em prática aquilo que aprende da parte do Senhor. Esse é o nosso devocional Kairos de hoje. Permitindo o Senhor, eu volto mais uma vez amanhã a partir das 4 horas da manhã, e eu conto com você na divulgação do nosso canal. Compartilhe esse vídeo se foi abençoador para a sua vida, nos seus grupos do WhatsApp, envie para os seus amigos e amigos na fé, e que você também possa deixar aqui o seu comentário e a sua opinião sobre esse assunto. Quando foi que você entendeu que era importante praticar de fato a palavra de Deus? Que testemunho você tem para contar sobre quando você começou a colocar em prática a palavra de Deus? Deixa aqui nos comentários, eu quero ler e saber mais da sua opinião. Que Deus abençoe a sua vida.